e aqueles que nos ouvem e veem pelas ondas da FM Líder ou pela nossa TV Fortaleza. Eu acabo de entregar e repassar ao presidente da casa e já comuniquei ao líder do governo, ao líder do PT, vereador Acrísio Senna, que repassaria cópia para ele e pedi que ele acompanhasse essa minha fala, porque, na verdade, eu trataria de outro assunto no dia de hoje, mas em virtude da referência que fez a vereadora Eliane Novaes ao Hospital da Mulher, eu quero trazer aqui um assunto que eu considero da maior gravidade, vereadora Eliana Gomes. Olha, vejam, eu solicitei, pedido de certidão, eu solicitei ao Tribunal de Contas da União, vereadores irmão Léo e Adail Júnior, eu solicitei que o TCU informasse, porque era algo que eu estava identificando, vereador Paulo Facó, nas análises que fazia dos sites de acompanhamento de transparência do governo federal, o CIAF e o CAUC, que é a Central de Convênios da Controladoria Geral da União, eu já identificava que a Prefeitura de Fortaleza, vereador Iraguaçu Teixeira, perigosamente já estava com alguns de seus convênios sem prestação de contas, o que forçosamente vai comprometerá certamente repasses futuros nas mais variadas áreas, vereadora Eliana Gomes, inclusive habitação popular, que é uma luta, uma bandeira sua de muitas décadas. Também aproveitei a minha, digamos assim, intimação ao TCU, para que ele me informasse qual era a real situação das obras do chamado Hospital da Mulher. Eu recebi uma ligação telefônica ontem, e repito, não pretendia nem me utilizar desse momento agora para tratar deste assunto, porque ainda não estudei com a profundidade devida e merecida este assunto. Mas eu acho que cabe fazer uma rápida leitura de alguns pontos. Primeiro, da certidão que o TCU, no dia de ontem, me apresentou. Segundo, fazer uma rápida leitura do próprio relatório que o TCU apresenta, da visita em loco e da fiscalização que os técnicos promoveram ao longo do mês de julho e de agosto, o relatório do dia 22 de agosto, no Hospital da Mulher. Enquanto eu leio, eu vou pedir à assessoria da presidência da mesa, por favor, que troque esta cópia, porque a minha cópia é a cópia que eu entreguei ao presidente, e tem algumas anotações, tem alguns detalhes que eu gostaria de mencionar e citar. Olha o que confirma o Tribunal de Contas da União e que era uma desconfiança minha. Certidão 06/2009 da Secretaria Executiva do Tribunal de Contas da União. O secretário de Controle Externo do TCU do Estado do Ceará certifica que o Cadastro Único de Convênios do Governo Federal, mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional, apresenta restrições ao município de Fortaleza no que concerne à regularidade de prestação de contas de convênios, conforme relação em anexo, extraída nesta data do portal da Secretaria do Tesouro Nacional. Certifica ainda que a relação dos convênios firmados está disponível na página da Transparência, www.portaldatransparencia.com.br, e por fim, e por oportuno, informa que o Tribunal de Contas, por meio do acórdão 1563, TCU, plenário, julgou o relatório do levantamento de auditoria realizado na obra de construção do Hospital da Mulher, em Fortaleza, na sessão de 15/9/2009, conforme acórdão anexo, e que referido processo encontra-se no SESEC para a oitiva dos senhores secretários. Eu fiz aqui, meus colegas, e vou fazer cópia para todos os senhores, eu fiz aqui algumas pontuações que eu acho que merecem ser lidas, independentemente da maneira superficial como nós vamos aqui neste plenário enfocá-las. Primeiro eu quero fazer uma reserva e primeiro eu quero fazer justiça. O que eu estou para ler aqui é tão grave, mas é tão grave que eu quero, e olha que eu sou um vereador da chamada oposição. Não gosto muito desse nome, vereadora Eliana, nem vereador Plácido, porque não acho que os vereadores são de oposição ou de situação.
Eu acho que os vereadores são vereadores de Fortaleza. E, independentemente, né, de suas visões políticas partidárias, independentemente de suas condições, acho que a preocupação maior deve ser o bem-estar da cidade de Fortaleza, do povo de Fortaleza, e devem ser aplaudidas ou criticadas as intenções do Executivo, vereador Maírton, independentemente de visão política. Aqui nós devemos deixar as nossas ideias e pensamentos individuais, pessoais, políticos, partidários, de grupo, e pensar na cidade de Fortaleza. Então, nesse sentido, eu me sinto absolutamente à vontade para falar, porque vou fazer aqui uma reserva. Atenção, fortalezense. Eu não acredito que a chefe do Executivo, a prefeita, não acredito, francamente, que ela tem conhecimento deste assunto. Também não acredito que, caso ela já tenha tomado, porque o documento já foi publicado, caso ela tenha tomado conhecimento, não penso e não acho e defendo a tese de que ela não concorda, não acoberta e não está satisfeita com isso. Porque pode-se dizer qualquer coisa da prefeita Luiziane Lins. Qualquer coisa. Agora, desonestidade na história política da prefeita, eu não conheço. Eu não conheço. Você pode fazer críticas à visão política, você pode fazer críticas à gestão, à questão de governo. Agora, imaginar que a prefeita de Fortaleza patrocina desonestidade, isto, até o dia que eu pessoalmente comprove, vou continuar defendendo que não existe. Não existe. Por isso a minha presença aqui e a leitura desta peça é mais no sentido, e eu queria que o vereador Acrisio Sena estivesse aqui para ele acompanhar comigo, mas está com cópia o nosso presidente, e eu vou encaminhar hoje, assim como encaminhei um pedido de abertura de processo civil no Ministério Público Federal, por improbidade administrativa, eu quero que os colegas discutam isso comigo. Olha o que diz o relatório. Trata-se de levantamento de auditoria realizado pelo SESEC Ceará, que é a Secretaria Executiva do TCU, no período compreendido entre 6 de abril e 22 de agosto, nas obras de construção do Hospital da Mulher, consoante determinação estabelecida no Acordo 345/2009. Eu vou fazer aqui algumas observações de alguns dos pontos de um relatório que tem várias páginas, é longo, é complexo, mas vale a pena nós pontuarmos alguns aspectos. Olha o que diz o ponto 4.2. Escolha, isso é o Tribunal de Contas dizendo que identificou. Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a administração, em decorrência da existência de jogo de planilhas. Quem é engenheiro e participa de obra pública sabe o que é um jogo de planilhas. Configurada pela comparação do valor final do contrato com a proposta reajustada da empresa que ficou em segundo lugar na licitação, o que, utilizando-se os novos quantitativos decorrentes do primeiro aditivo, representaria uma proposta com valor R$ 208.739 a menos do que a empresa contratada. Ou seja, a prefeitura recebeu e acatou a proposta da segunda colocada e não da primeira, que foi a empresa Chaim. Ela foi a primeira colocada no certame licitatório e, em detrimento e com prejuízo de quase R$300 mil, acatou, numa operação chamada de jogo de planilhas, o segundo lugar. Foi apresentada uma defesa e a resposta do TCU: não acatar justificativa dos responsáveis, porque a auditoria comprovou e demonstrou que, considerando-se os quantitativos corretos para cada item e os preços unitários apresentados pelos licitantes, a proposta da empresa Chaim, segunda colocada no certame licitatório, era e seria a mais vantajosa para o município de Fortaleza. Ou seja, nós temos hoje, vereador Casimiro, construindo o Hospital da Mulher, uma empresa que não ganhou a licitação. E que, além de não ter ganho a licitação, o próprio Tribunal de Contas da União, veja, não é o vereador Marcelo Mendes, é a mais alta corte de avaliação e análise de processos e de gastos públicos do país. É o STF das contas públicas. Eu estou aqui reproduzindo e lendo textualmente o relatório do TCU com relação ao Hospital da Mulher. Não estou sequer entrando ainda
nos relatórios dos convênios que não tiveram as suas justificativas acatadas e também foram todos apresentados pelo TCU em lista, todos os convênios nas mais diversas áreas. Nestes ainda não entrei, porque o tempo não permitirá. Mas vejam, de cara nós já temos que a empresa que está lá fazendo a obra não é a que ganhou. E para chamar a segunda, presidente Marcos Teixeira, o município teve um prejuízo de quase R$300 mil. E continua o TCU. No item 4.5.2. O fato da proposta vencedora encontrar-se abaixo do orçamento da Prefeitura não significa que não houve sobrepreço ou superfaturamento nos preços unitários e de alguns serviços contratados. Fato passível de acontecer devido à falta de critério de aceitabilidade dos preços unitários máximos de serviço. Ou seja, foi confirmado e foi verificado que, de fato, a escolha do segundo pelo primeiro foi algo mancomunado, preparado, aludido para que efetivamente um segundo lugar vencesse. E com prejuízo para nós, munícipes. Na verdade, o que eu estou lendo aqui é o voto e já é o relatório final com as defesas da Prefeitura. Eu não estou lendo a defesa da Prefeitura porque não haveria tempo hábil, mas todos os itens, e eu vou depois disponibilizar para todos os vereadores, o presidente já tem uma cópia, e o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle também, todos os tópicos que foram identificados, inclusive os secretários já foram ouvidos. Todos os itens, já foi apresentada uma defesa da Prefeitura, e essas defesas não foram acatadas, gerou um acórdão, que está aqui comigo, e este acórdão definitivamente será julgado pelo Pleno do Tribunal de Contas da União. Eu posso, doravante, ler também a defesa da Prefeitura. Mas vejam o que diz o item ponto 4.5. Situação sobre sobrepreço e faturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado, quando comparada a curva ABC da planilha orçamentária da Planova S.A., que é a construtora que está realizando a obra, né, e que não ganhou a licitação, com os preços do SINAP. O SINAP é um sistema nacional de preços, né, que dá para o serviço público, para a administração pública, uma regra, uma referência, né, e um norte no que diz respeito aos pontos, aos preços. No item 4.5.1, a Prefeitura apresenta as suas defesas e responde o TCU, além de não acatar a defesa. Além disso, registraram a ausência de alguns preços de serviço na tabela SINAP, o que prejudicaria a comparação de preços. Questionaram ainda que os preços da tabela SINAP não contemplam o BDI, de forma que a comparação da equipe do TCU estaria equivocada. Análise: a equipe de autoria do TCU concluiu que os esclarecimentos não devem ser acatados, pois o acesso tardio à tabela SINAP não justifica a contratação de preços acima do mercado, tendo em vista a referida lei. Item 4.5. Ademais, para aqueles serviços que não havia correspondente no SINAP, foram adotados os mesmos preços do contrato. Inclusive, houve a consideração de serviços com formas e dimensões superiores ao do contrato, no intuito de não ocorrer nas mesmas distorções da referida comparação. Vejam, algo grave, e que quem entende de engenharia civil e de obra pública, vereador presidente Marcos Teixeira, é muito flagrante, é muito abusivo, é muito chocante. Houve um acréscimo, aterro e obra subterrânea é a coisa mais comum quando se quer roubar na obra pública. Todas as vezes que você quer roubar na obra pública, você inventa que a obra está debaixo do chão. Porque como é que o fiscal quebra o cimento e vai olhar se a tubulação foi de 1 polegada ou não de meia? Aterro. Se eu disser que fiz 10, 15, 20 mil locações e aterros, como é que se mede? Qual é o referencial? Olha o que o TCU, por coincidência, verificou em loco. Houve um acréscimo considerável de 1.043%. 1.000% a mais no item referente ao serviço de aquisição de pissarra, passando de 5.500 metros
cúbicos de pissarra para 57.979 metros cúbicos. Foi de 5.000 para 60.000 metros cúbicos a compra de pissarra para aterro. Pelo menos é o que eles dizem que fizeram. O que gerou um acréscimo de R$1.493.000. Quase R$1,5 milhão de reais a mais só de compra de pissarra para aterro. Que eu tenho a plena certeza, não certeza, mas a plena desconfiança de que essa pissarra não existiu. Não existiu. Passando de 5.558 para 57.979, o que gerou um acréscimo de R$1.493.000, reforçando a tese da existência de jogo de planilhas. A equipe de auditoria analisou que o preço da vencedora da licitação para este item era 22,5% superior ao preço base que a administração admite comprar. A administração tem um preço base e limite que ela admite comprar algo. Seja cimento, seja ferro, seja areia. Pois esta pissarra e este aterro comprado, vereador Adail Júnior, no Hospital da Mulher, foi 22% mais caro do que o preço que a própria prefeitura, em sua relação, em sua lista, em seu SINAP local, tem para comprar. Conselho da parte, vereador Marcelo. Pois não. Superior ao preço de base da licitação. E 24,5% superior ao preço da segunda colocada. Ou seja, a empresa que ganhou onerou em 25%, e eu gostaria de repetir aqui, antes que os colegas, que eu tenho o prazer da parte dos colegas, que eu estou lendo um relatório do TCU, que já recebeu as defesas da prefeitura. Isso não são indicações, ou isso não é, ou não são irregularidades que foram indicadas e que ainda serão objeto de defesa. Não. Todos estes pontos, e todos os vereadores receberão o relatório, todos estes pontos já foi apresentada a defesa pela prefeitura, o TCU não acatou, já gerou um acórdão que o plenário certamente votará, a não ser que consigam no TCU o que conseguiram no TCM. Eu acho mais difícil, não é? Mas, se não conseguirem, olha, a situação do município de Fortaleza a partir de 2010 será gravíssima. Porque não só a identificação destes pontos do Hospital da Mulher já seria grave. Porque também diz o relatório, é um hospital que depois, prometido em 2004, e nós estamos nas beiradas de 2010, a gestão acaba em 2012, apenas 22% da obra está realizada. 22% da obra. Depois de quase 6 anos. Nós vamos conseguir fazer os 80% nos outros 2 anos. Minha grande preocupação, e o vereador Acrisio Sena e os outros colegas da base, como o vereador Paulo Facol, vão me ajudar nisto, é que a prefeita precisa tomar conhecimento disso. Eu fiz parte de gestões e sei que de milhares de cargos, milhares de obras que acontecem no município, a figura do prefeito, apesar da lei compreender que ele é responsável por tudo, é injusta. A avaliação da lei é injusta, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela abraça e trata com a mesma rigidez do fiscal engenheiro da regional, que, em tese, tem a obrigação de fiscalizar a obra, trata igualmente o secretário regional, o chefe do distrito de engenharia, trata o secretário de infraestrutura e trata o prefeito. Como se o prefeito tivesse culpa do chefe do setor de zoonoses da regional X está roubando clipe. A prefeita não sabe disso. A prefeita não tem responsabilidade legal, mas a prefeita não pode ser, é injusto, mesmo eu, um vereador de oposição, não acho que seja justo que o TCU apresentar este relatório definitivo, nós façamos aqui um queima-bruxas. Acho que não. Agora, que nós vereadores temos que nos articular, que nós vereadores temos que levar isto aqui à chefe do executivo, que nós precisamos urgentemente pedir que essas avaliações sejam avançadas no que diz respeito à sua tese, apesar da riqueza do TCU, isso nós precisamos fazer. Não é possível que uma obra, sob todos os aspectos, e eu encerro, senhor presidente, não é possível que uma obra que sobre todos os aspectos foi questionada, sobre o aspecto moral, porque lembram-se os senhores,
até bem pouco tempo, durante as eleições em outubro do ano passado, julho, agosto, setembro, durante a campanha, nada existia ali. Nada existia ali. O Hospital da Mulher era um devaneio, era um sonho vendido pelo milionário contrato do senhor Duda Mendonça, marqueteiro da eleição da prefeita. E nós temos visto, pela pressão popular e dos órgãos, essa cobrança é de tal sorte forte, premente, que a prefeitura tem se esforçado muito em avançar nas obras. Mas está aqui, com 22% de execução, já há irregularidades gravíssimas, gravíssimas. Não vou usar a expressão roubo, porque sou um homem elegante, mas eu quero a ajuda dos colegas para que este documento chegue às mãos da prefeita Luiziane Lins. Eu tenho certeza, presidente, que ela não sabe, ou se sabe, vai se esforçar no sentido de nós abrirmos uma ampla frente de discussões para, primeiro, cobrar dessa construtora o que ela está levando do município fortalezense. Esta obra é uma obra, e eu encerro, senhor presidente, veja só como o tempo é inglório e injusto e ingrato, né, quando a gente precisa, de fato, resolver os problemas e discutir os problemas da cidade. Mas nós precisamos abrir esta frente de comunicação. Esta casa precisa, por intermédio da sua, e eu vejo aqui o meu presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, nós precisamos avançar nisto. Eu vou distribuir a todos os cópia deste relatório, Marcelo, para que nós... Vereador Marcelo, meu parte. Não tem mais não, vereador. O tempo dele já está exíguo, já passou, já está... Eu agradeço a compreensão, senhor presidente, e peço aos colegas, notadamente àqueles que têm mais proximidade com a prefeita, com a máquina, com o executivo, que nós possamos discutir e conversar isto, antes que os outros 80% da obra, meu presidente, sejam tomados pela mesma irregularidade e pelos mesmos prejuízos que estes primeiros 20% foram tomados. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A mesa toma ciência.